Presidente, transmissão iniciada. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 27ª sessão ordinária, 11ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 19 de maio de 2020. Cumprimentando também a todos que nos acompanham pelo YouTube. Expediente. A secretária para leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 26ª sessão ordinária, 10ª sessão em formato telepresencial, realizada em 14 de maio de 2020, quinta-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube através do canal TCRN, Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Registradas as presenças dos seguintes servidores: consultor jurídico, Gudson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinete, Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gugel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel Melo de Lacerda e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Pela Diretoria de Informática, Rutênio Sampaio da Páscoa. Pela Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira. Demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 25ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Justificou a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. 2. Apresentou a resolução 09/2020, a qual altera o dispositivo da resolução 030 de 2016 para fins de prorrogar o prazo de entrega das declarações de bens e rendimentos referente ao exercício de 2020, ano calendário de 2019, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade, na íntegra, em vídeo, anexo 1. A palavra foi concedida ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, que solicitou ampla divulgação da resolução recém-aprovada no intuito que os jurisdicionados tomem conhecimento da prorrogação do prazo de entrega das declarações de bens e rendimentos, na íntegra, em vídeo, anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias solicitou retirar de pauta o processo número 2486/2017, na íntegra, em vídeo, anexo 3. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. Após a leitura do processo número 10893/2017, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, solicitou alguns esclarecimentos do excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Houve discussão sobre o assunto e, ao final, solicitou vista ao referido processo. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Na íntegra, em vídeo, anexo 4. Os processos números 0325/2016, 2181/2017, 3146/2017, 3285/2017, 3391/2017 e 8415/2015, por tratarem de assunto semelhante, por cautela, solicitou vista aos referidos processos o excelentíssimo senhor Carlos Thompson Costa Fernandes, ficando, portanto, as decisões sobrestadas. Término da sessão ordinária, às 11h40. É só, senhor presidente. Microfone, doutor Poti.
Agradecendo a secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero a mesma aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, justifico a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. A palavra está facultada na ordem administrativa. Senhor presidente. Conselheiro Carlos Thompson. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, eu peço para incluir em pauta os processos em que eu pedi vista na última sessão, relatados pelo conselheiro Gilberto Jales. São eles os de números 10.893/2017, 325/2016, 21.81/2017, 31.46/2017, 32.35/2017, 33.91/2017 e 84.15/2015. É só, senhor presidente. Ok. Senhor presidente. Conselheiro Antônio Ed. Eu peço para retirar de pauta o único processo da minha relatoria originária, que está pautado para a sessão de hoje, justamente porque versa sobre esta matéria que vai ser debatida aí a partir desse voto vista que será trazido pelo conselheiro Carlos Thompson, e eu acho que, por prudência, é melhor acompanhar essas discussões para depois eu trazer o voto a partir do entendimento que for consolidado pelo tribunal acerca da matéria. Obrigado, presidente. Bem atendido. Palavra com o autor facultado. Se mais nenhum dos senhores conselheiros ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia, concedendo a palavra à conselheira em substituição legal, Ana Paula. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores. Tenho 2 processos a relatar em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa. São os processos 6999/2018 e o 23487/2016. Como versam sobre idênticas matérias, peço permissão para aplicação do artigo 188 do Regimento Interno. Processo paradigma será o que figura como interessado o senhor João Paulo da Penha Teodoro, estendendo-se idêntica conclusão ao processo de interesse do senhor Jailson Gomes da Silva. Processo paradigma 6999/2018 versam os autos sobre apreciação da legalidade e admissão de João Paulo da Penha Teodoro para o cargo de professor do quadro de servidores da SEEC, edital 1/2015. Em informação científica constante do evento 4, o corpo instrutivo consignou que o gestor não comprovou a real necessidade de cada nova nomeação em decorrência do comprometimento das aulas relativamente à disciplina a ser lecionada pelo candidato na escola em que foi lotado, em atenção que restou determinado no acordo 77/2017. Salientou, por outro lado, que a demonstração da real necessidade da admissão não pode ser caracterizada como vício atribuível à esfera do servidor e que o concurso público regido pelo edital 1/2015 é objeto de fiscalização específica, instrumentalizada nos autos do processo 15.515/2015, motivo por que sugeriu o registro excepcional do ato admissional por força da incidência do verbete consolidado na súmula 26 TCRN, apuração de responsabilidade dos gestores em autos apartados em conformidade com o enunciado na referida súmula. O MPC e a DAP, em regime de mutirão, corroboraram os termos da informação exarada pelo servidor da DAP, posicionando-se em ato conjunto pelo registro do ato. À vista do exposto, em harmonia com o entendimento firmado pelo corpo científico, MPC, voto pelo registro do ato admissional, bem como pela anotação da respectiva despesa, nos termos do artigo 53.3 da Constituição Estadual, combinado com 95.1 da Lei Complementar Estadual 464/2012 e artigo 312, parágrafo 3º do Regimento Interno. Ressaltando-se que tramita neste tribunal o processo 15.515/2015, e anteriormente instaurado com o escopo de analisar a regularidade do concurso regido pelo edital 1/2015. É o que tenho a relatar em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa. Só terei mais processo a relatar ao final,
na minha relatoria originária. Grata pela atenção. Agradecendo a conselheira em substituição legal, Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, doutor Tiago, procurador do Ministério Público de Contas, procurador-geral. Minha saudação a todos os que nos assistem. Eu tenho a relatar na sessão de hoje 5 processos em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. O primeiro deles é o processo 8.724/2018, interessado Francismar Gomes de Farias. Nesse caso aqui, os autos se referem à análise da nomeação do servidor para exercer cargo de provimento em comissão de diretor de unidade de saúde e a manifestação do corpo técnico e do Ministério Público pelo reconhecimento da ausência de competência de nosso Tribunal de Contas para apreciação da legalidade para fim de registro da nomeação para cargo comissionado, por expressa previsão constitucional, e eu, então, acompanho o entendimento defendido por ambas as unidades para propor, então, o arquivamento dos autos, considerando que versa sobre matéria não sujeita a registro por essa Corte, nos moldes do artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 53, inciso 3º da Constituição do Estado, do artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica. Já o segundo processo versa sobre contratação temporária da senhora Vênis da Silva Carlos Brizio Duarte para cargo integrante do quadro da Prefeitura Municipal de Boa Saúde, sendo que ocorreu a extinção do contrato temporário antes da apreciação do processo no âmbito deste tribunal, e o corpo técnico e o Ministério Público sugerem, então, o reconhecimento do prejuízo do exame de mérito em razão da perda do objeto, dado que já ocorreu a extinção do contrato temporário. E o meu voto também é no mesmo sentido. Há um outro processo também que versa sobre a mesma matéria, no caso aqui é o processo 18.823/2013, interessada a senhora Gisela Targino da Silva, também foi contratação temporária para atuação no âmbito da Prefeitura Municipal de Boa Saúde, e também tanto o Corpo Técnico quanto o Ministério Público propuseram reconhecimento da perda do objeto, porque já houve o encerramento do contrato temporário. O meu voto também é no mesmo sentido, acompanhando ambas as unidades. Foram, então, 3, restam 2 processos. O processo 9.337/2018 tem como interessado o senhor Alexandre Henrique Antas. Nesse caso, os autos tratam da análise da legalidade da admissão do interessado no cargo de auxiliar de serviços gerais, pertencente ao quadro efetivo de servidores da Câmara Municipal de Currais Novos. E aqui, tanto o Corpo Técnico quanto o Ministério Público identificaram que houve o desligamento do cargo do servidor, por parte do servidor, em razão do seu pedido de exoneração, conforme portaria publicada já no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado, da FEMURNE, em 26 de dezembro de 2017. Então, tanto o Corpo Técnico quanto o Ministério Público propuseram também o reconhecimento do prejuízo do exame da matéria em razão do desligamento do interessado já do cargo antes do julgamento de mérito. E o meu voto também no mesmo sentido, acompanhando ambas as unidades. E o último processo é o 18.272/2013, interessada a senhora Maria de Fátima Gomes da Silva,
Nesse caso, os autos cuidam da análise da legalidade da nomeação da servidora no cargo de auxiliar de serviços gerais, integrante do quadro de servidores da Prefeitura de Boa Saúde, voltado na Secretaria Municipal de Educação e da Cultura. Tanto o Corpo Técnico quanto o Ministério Público concluíram pelo registro do ato de admissão por força do enunciado na súmula 26, uma vez que não há vícios relacionados à situação particular da servidora, em consonância com a jurisprudência deste tribunal, salientando que a constatação, né, do descumprimento de preceitos que regem a realização da despesa pública com pessoal, sendo que já há processo de apuração de responsabilidade instaurado, que tramita nesta corte, relacionado à apuração da responsabilidade a quem deu causa às irregularidades decorrentes do concurso público municipal. E o meu voto também então, em consonância com o que foi defendido pelo Corpo Técnico e pelo Ministério Público, votando pelo registro excepcional do ato de admissão sob análise, em conformidade com o enunciado da súmula 26 deste tribunal, registrando ainda a prejudicialidade da instauração de processo autônomo de apuração de responsabilidade, uma vez que já existe processo de apuração em curso, no caso, o processo número 246/2019, com alcance sobre todas as nomeações relativas ao concurso público em referência. Eu não tenho mais processos a relatar, presidente, sou grato pela atenção. Agradecendo ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed, passa a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, doutor Tiago Martins Gutierrez, senhores conselheiros substitutos, doutora Ana Paula, Antônio Ed, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo a presente sessão telepresencial, tenho a relatar, senhor presidente, 5 processos, sendo o primeiro deles o 9.318/2017 TCE, interessada Wanda de Oliveira Salles, assunto aposentadoria. Relatório. Tratam os presentes autos de aposentadoria concedida à servidora Wanda de Oliveira Salles, no cargo de assistente social, especialista em saúde, classe 2, nível A, do quadro de pessoal de servidor da Secretaria Municipal de Saúde Pública, SMS, onde, após regular instrução processual, a Diretoria de Atos de Pessoal, DAP, em consulta ao Banco de Dados do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos, SISOB, constatou o falecimento da parte interessada na data de 28/7/2018, com inexistência de dependentes, ocorrendo a cessão dos efeitos financeiros decorrentes da inativação da segurada. Finalizou a informação pelo prejuízo do exame de mérito da matéria ou perda de objeto em razão do falecimento da parte interessada. Em ato conjunto, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação do DAP. É o que importa relatar, passo a fundamentar. No presente caso, tanto o Corpo Técnico desta Casa de Contas quanto o Parqueiro Especial constataram a ocorrência do falecimento da parte interessada, o que causa a perda do objeto, estando prejudicado o seu exame. Sendo assim, por tratar de aposentadoria da parte interessada já falecida, este fato, por si só, causa a perda do objeto, prejudicando assim o exame da matéria, conforme assevera o artigo 312, parágrafo 4º do regimento interno deste tribunal. Cumpre ressaltar que o Corpo Técnico desta Casa de Contas constatou a inexistência de dependência no presente caso. Diante do exposto, concordando com o Corpo Técnico do Parqueiro Especial, voto pelo reconhecimento da perda do objeto do presente processo de aposentadoria, em virtude do falecimento da parte interessada,
nos termos do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno dessa Corte de Contas, ressalvando a inexistência de dependentes no caso em destaque. Como voto, senhor presidente? Os outros 4 processos inseridos e especificados na pauta de julgamento dos processos de minha relatoria, eu fui publicado no Diário Eletrônico dessa Corte de Contas, trata da mesma matéria anteriormente relatado, o prejuízo do exame em razão do falecimento do interessado, sem existência de dependentes, razão pela qual, com base no artigo 188 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, voto no mesmo sentido e dispensa a leitura individual do mesmo. É só, senhor presidente. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias. Passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, senhora conselheira Ana Paula, demais conselheiros, procurador-geral, todos que nos assistem pelo canal YouTube, assessores. Senhor presidente, inicialmente, eu gostaria de pontuar e relatar que os processos que eu pedi vista de relatoria do conselheiro Gilberto Jales, eu os apresento em mesa e pontuo que o meu voto acompanha integralmente o voto do eminente relator. Os processos são eles os números 10.893 de 2017, 325 de 2016, 2181 de 2017, 3146 de 2017, 3285 de 2017, 3391 de 2017 e 8415 de 2015. Meu voto, então, acompanha em toto o voto do eminente relator. Senhor presidente, eu tenho em mãos ainda 4 processos para relatar. O primeiro deles é o de número 13.348 de 2017, curso de processo que versa sobre a admissão de Francisca Pereira de Araújo para exercer o cargo comissionado de subcoordenador do quadro da USPA, João Câmara, da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Na DAP e o MP de Contas se manifestaram pelo arquivamento dos autos, uma vez que este Tribunal de Contas não tem competência para apreciar, para fim de registro, nomeações para cargo de provimento em comissão. É o relatório, senhor presidente. Aqui na fundamentação eu explicito que a competência traçada na Constituição Federal, em seus artigos 71, inciso 3 e 75, conferem aos tribunais de contas a competência para apreciar para fim de registro atos de pessoal, como também aposentadoria, pensão e reforma, não incluindo nessa competência o provimento de cargos em comissão. Daí porque eu cito aqui precedentes desta Corte e voto em harmonia com a informação da DAP e com o parecer do MP de Contas pela incompetência desta Corte para analisar para fim de registro a admissão de servidor para exercício de cargo em comissão no estado que dispõe o artigo 71.3 da Constituição Federal, combinado com o disposto no artigo 53.3 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e artigo 1º, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 464 de 2012, o que enseja, por via de consequência, o arquivamento deste feito. É como eu voto, senhor presidente. Os outros 3 processos, senhor presidente, versam sobre idêntica matéria e eu lerei apenas o primeiro voto, que se aplica aos 2 outros processos. O voto de paradigma do processo número 2941 de 2017, tendo como interessado Renan Aguiar de Garcia Maia. Curso de análise de legalidade de admissão, regida pelos termos do edital 1/2014, PGRN, de parte interessada em PIF para cargo efetivo de procurador do Estado, do quadro de servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. A DAP e o MP de Contas, em ato conjunto, manifestaram pelo registro do ato admissional, tendo em vista que a parte interessada atendeu aos requisitos individuais para nomeação, posse e entrada em exercício do cargo. Pontuaram, ademais, que, abro aspas, regularidades no planejamento do concurso público, eu digo, fiscal, não influencia a apreciação de admissão do pessoal com fim de registro, salvo se implique em vício relacionado ao servidor. Por seguinte, cumpre-nos reconhecer que, do ponto de vista das circunstâncias da auditoria de conformidade em atos de pessoal sujeito a registro imposta pela súmula 26, TCE, possíveis achados de cunho financeiro orçamentário ou no planejamento do respectivo concurso, se não revelar vício relativo à parte interessada, não apresenta potencial materialidade para impactar
nos resultados esperados desse tipo de processo de controle. Portanto, sem materialidade, não é justificável a sua inserção no escopo da auditoria de conformidade, fecho aspas. É o relatório, voto. Consoante se depende das peças que compõem os presentes autos, a admissão e comenta resulta do certame regido pelo edital 1/2014 PGRN. Compulsão dos autos, vejo que a DAP e o parqueiro especial, em sua informação conjunta, restringiram a análise apenas dos aspectos atendentes ao cumprimento dos requisitos individuais para a nomeação, possam entrar em exercício da parte interessada, não abordando eventuais irregularidades concernentes ao concurso público em si, inclusive as de cunho orçamentário financeiro. Pois bem, em consulta ao sistema de acompanhamento processual desta Corte de Contas, verifique que não há processo de fiscalização relativo ao referido edital do concurso público, nem processo de apuração de responsabilidade instaurado. Destaco que este conselheiro, ao apreciar diversos processos admissionais relativos aos concursos públicos, manifestou no sentido da negação do ato, ante a verificação de violação das regras atendentes à regularidade orçamentária da administração pública e de, consequentemente, afronta as normas encartadas na LRF. Não obstante, que pelo entendimento pessoal deste conselheiro, aderir com observância ao princípio da colegialidade aos termos da súmula 26 deste tribunal, e aqui eu cito a súmula, e de que, considerando, portanto, a ausência destes autos de irregularidade apurada, no que toca aos requisitos referentes à parte interessada, como, por exemplo, habilitação, posse, entrada em exercícios, quitações eleitorais e tributária, tendo pertinente, assim como sugerido pela DAP e pelo MPC, o exercício excepcional do ato de admissão, objeto deste caderno processual. No entanto, consigno que, em razão da inexistência de processo de fiscalização e de apuração da responsabilidade relativa ao concurso público regido pelo edital 1/2014, mostra-se necessária a determinação de instauração de processo para que seja apurada eventuais irregularidades, inclusive as de natureza financeira e orçamentárias, sendo imprescindível que a DAE proceda à abertura do processo de apuração no prazo de 10 dias. E aqui eu cito outras situações de que isto posto, já salvando o procedimento pessoal, adiro à ilustrada maioria e assumo a 26 do tribunal, votando pelo exercício excepcional do ato, pela remessa dos autos à DAE, para que proceda à abertura no prazo de 10 dias ao processo específico de apuração da responsabilidade do concurso, ora em epígrafe, a ser distribuído a um dos conselheiros que integram este pleno, excetuado o presidente desta Corte. É como eu voto, senhor presidente. Os outros dois processos, senhor presidente, na verdade, o processo número 2941 de 2017 é exatamente igual a esse, que também é da PGE, e o outro, o de número 8657 de 2017, de Cícera Micaele Gonçalves Monteiro, trata da mesma matéria, mas não há necessidade de abertura de processo de apuração de responsabilidade, já que ele existe, que é o número 4578 de 2012. Então, nesse último, eu voto apenas pelo registro excepcional, aderindo à ilustrada maioria nos termos da súmula 26 deste tribunal. E é só, senhor presidente, não tenho mais nada a relatar, agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Bom dia, senhor presidente, senhora conselheira em substituição, senhores conselheiros, digníssimo procurador, doutor Tiago, Marcinho Guterres, assessores aqui presentes e as várias pessoas jurisdicionadas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Senhor presidente, eu tenho a relatar na presente sessão vários processos, eu separei aqui por temática. O primeiro processo, 4.233 de 2019, é um registro simples de João Paulo de Souza, admissão. No caso, o servidor ele foi aprovado em concurso público para servidores da Prefeitura de Campo Grande, concurso deflagrado pelo edital 01/2013. Foi distribuído, a DAP sugeriu a conversão em diligência para fim de complementação processual. Foi notificada a Prefeitura de Campo Grande, Rio Grande do Norte, esta apresentou a documentação e, na apreciação conclusiva, a DAP destacou que houve cumprimento total das exigências anteriormente requisitadas. Apresentou, inclusive, cópia da Lei Municipal 223 de 2013, o edital de convocação, a ordem de nomeação do concurso, além de que não constatou-se nenhuma irregularidade à documentação apresentada pelo município, encontrando-se a mesma de acordo com o que anteriormente foi solicitado. Sugeriu, por fim, a regularidade do ato de admissão e respectivo registro. A análise foi ratificada pela DAP e em um ato conjunto com o Ministério Público de Contas, é o que importa relatar, e eu passo o voto é bastante simples,
A parte interessada foi aprovada no concurso realizado em conformidade com o edital 01/2013 da Prefeitura de Campo Grande, Rio Grande do Norte. Toda a análise dos elementos de convicção constante nos autos foi demonstrado que o nomeado atende os requisitos de natureza pessoal, o senhor João Paulo, e que também os demais relacionados ao provimento do cargo originário, do cargo público, após a entrada de exercício. Então, concluo, em razão de todo exposto, em concordância com o posicionamento do Corpo Técnico do Ministério Público, voto pelo registro do ato de admissão, sob análise nos termos do artigo 71.3 da Constituição Federal, 53.3 da Constituição Estadual e o artigo 91.1 da Lei Complementar 464/12. O segundo processo, senhor presidente, o 4.219/2012, trata de registro, no entanto, com a aplicação da súmula 26. O interessado, o senhor Francisco Leandro de Queiroz. Neste caso, também foi aprovado em concurso público para quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande. A regularização, o processo foi distribuído, a DAP sugeriu conversão, a Prefeitura foi notificada, a apreciação conclusiva, a DAP destacou que não houve demonstração de que o servidor estivesse quite com as obrigações eleitorais, mas o Corpo Técnico obteve a certidão de quitação através do site do TSE. Simultaneamente, notou-se que a ordem de classificação fora desrespeitada, não havendo, entretanto, revelação das evidências que demonstram a participação dos interessados. Sugeri, ao final, o registro com a deflagração do processo de apuração de responsabilidade pelas condutas correspondentes, mediante prévio juízo acerca da punibilidade do agente. A análise foi ratificada pela DAP em ato conjunto com o Ministério Público de Contas, é o que importa relatar. Passo ao voto. A parte interessada foi aprovada em concurso realizado em conformidade com o edital 01/2013 da Prefeitura de Campo Grande. A análise dos elementos de convicção constante nos autos ficou demonstrado que a nomeada atende os requisitos de natureza pessoal relacionados ao provimento originário do cargo após a entrada em exercício. Com relação ao exame de possíveis fatos que denotam o descumprimento dos preceitos constitucionais legais que regem a realização da despesa pública com pessoal, o entendimento desse pleno, consolidado nos termos da súmula 26, é que traz pontos que devem ser objeto de processo autônomo de fiscalização. Eu trago aqui a súmula, que é de amplo conhecimento, digo que, nesse sentido, o concurso que precedeu a nomeação, objeto do presente processo, já foi determinada a instauração de procedimento de apuração no processo 4.133/2019. Assim, considerando que os atos de gestão serão apreciados em processo único de apuração de responsabilidade, tem como que não subsiste irregularidade imputável nomeado no presente processo de admissão. Entendo que o ato deverá ser registrado e eu concluo nesse sentido, em razão de todo exposto, concordância com o posicionamento do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo registro do ato de admissão, nos termos de análise do 71.3 da Constituição Federal, 53.3 da Constituição do Estado e 95.1 da Lei Complementar 464/12, nos termos da súmula 26 desta Corte. Processo 16.995/2012, nesse caso, é uma incompetência. Francisca de Medeiros dos Santos Filha é interessada em admissão para o cargo de professora de ensino infantil da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi. A DAP sugere o arquivamento, dada a inexistência de elementos mínimos que justifiquem e viabilizem a atuação do TCE, uma vez que remetida apenas documentação pessoal da parte. O pronunciamento do Ministério Público de Contas, da parte da procuradora doutora Luciana Ribeiro Campos, verificou que, aspas, o caso dos autos refere à nomeação de servidor admitida em data anterior a 5 de outubro de 98, e aí sugere o arquivamento presente processo, argumentando não caber essa Corte verificar a legalidade de ato anterior à Constituição Federal de 88. É o relatório. No voto, eu digo que o Ministério Público bem pontuou o fato, a admissão tratada é anterior à promulgação da Constituição Federal vigente,
conforme se extrai da portaria 1485, através do qual o prefeito nomeou a interessada para exercer a função de professora do quadro permanente da Prefeitura de São João do Sabugi. Tal circunstância constitui óbice a sua apreciação no âmbito desta corte. A instrução, aí eu faço todo esse preâmbulo, né, que o Tribunal de Contas cabe, desde quando foi criado pelo decreto 966-A, passou a cumprir as suas atribuições a partir da Constituição, das quais destacam aquela época: obstar a perpetuação de infrações orçamentárias por um veto oportuno de atos do Executivo que discrepem da linha rigorosa da Lei de Finanças. Nesse prisma, constata-se que, desde antes da promulgação da Carta de 88, as cortes já detinham a atribuição de zelar pelo correto uso do dinheiro público. Afinal, a necessidade de um órgão de controle aos atos de índole administrativa surgiu com o próprio desenvolvimento do Estado. Não obstante, o procedimento de análise não se dava como nos dias de hoje, sendo certo que somente com a nova ordem jurídica instituiu-se a competência para controlar a legalidade dos atos de pessoal, dentre eles os de admissão do serviço público através do registro. Cabe ressaltar, por fim, mesmo que o ato seja anterior à Constituição de 88, não há óbice de que esta Corte exercite sua função de zelar pela correta destinação dos recursos públicos através de outros mecanismos de fiscalização, como auditoria ou inspeção. E eu trago vários julgados deste pleno, né, e ao qual me alinha essa jurisprudência dessa Corte, a decisão 10.065/2018, a decisão 10.066/2018, a 10.067/2018, todas de relatoria do nosso decano, conselheiro Tarcísio Costa, as decisões 729/19, 554/19, a 386/19, 695/19, de relatoria do conselheiro Paulo Roberto, bem como outras decisões aqui, que eu trago a 2971/16, 2969/16, 2970/16, a 464/19, estas todas em voto que foi acolhido por este pleno de minha relatoria. E eu concluo, em razão de todo exposto, concordo com o Ministério Público de Contas pela incompetência do tribunal para apreciar no presente processo de admissão e, consequentemente, o arquivamento do processo. O mesmo voto para os processos 17.054/2012, Maria Dilma dos Santos, o 258/17, para o 1754/2012, Maria Dilma dos Santos. Já o processo 258/17, Solange Carlos de Oliveira Silva, aí trata-se deste caso que o conselheiro Carlos Thompson, inclusive, trouxe nos votos vistos, portanto, eu vou relatar. Solange Carlos de Oliveira Silva ocupava o cargo de auxiliar de saúde do quadro da CESAP. O processo foi apreciado pela Unidade Técnica do Ministério Público de Contas durante a ação coordenada para tratamento de ato pessoal, que foi estabelecida pela Resolução 11/2019. A análise conjunta, por constatada impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício, sugere a denegação do registro. Esse é o relatório, passa ao voto. Eu digo que o direito que ampara a correção do benefício previdenciário encontra-se fundamentado no artigo 3º, incisos 1 a 3, parágrafo 1 da Emenda Constitucional 47/2005. Em exame dos elementos de convicção constante nos autos, ficou demonstrado que a parte atende os requisitos para a percepção do benefício, havendo questionamento no tocante à composição. Análise conjunta, o corpo técnico da DAP órgão ministerial identificaram que houve registramento automático do vencimento básico da parte interessada, sem previsão legal. Eu vou adiantar aqui, destacando a questão constitucional, e aí digo que houve um fato superveniente, que foi o valor dos proventos recebidos da parte interessada, enquanto devidamente amparado no fato normativo, confirmado pela própria DAP em resposta ao memorando encaminhado pelo nosso gabinete em face da Lei Complementar 668/2020. E aí eu concluo, em razão de todo exposto, votando
em discordância com o ato conjunto, até porque o ato conjunto era anterior à promulgação da lei, e nos termos do 71.3, do 53.3, do 95.1 da Lei Complementar 464, pelo registro dos atos concessivos de aposentadoria e a despesa dele decorrente. E sendo nesse mesmo sentido, senhor presidente, os 364/2016, Maria de Socorro Amorim, 379/16, Maria Neco da Silva, 525/17, Maria José Martins da Costa Medeiros, 6939/2015, Maria de Socorro Dantas de Melo, 7392/15, Maria de Fátima Ferreira da Silva, 7553/15, Irene Vieira de Queiroz Tomás, 7555/2015, Albeniza Lopes de Oliveira, 8472/15, Maria da Conceição Duarte Freitas, 9075/2017, Simval Lopes da Silva, 9353/16, Valfredo Cavalcante Andrade, 9358/16, Manuel Galdino Sobrinho, 9582/16, Terezinha Araújo da Costa Peixoto, 10.079/17, Suélia Maria Rego Melo e 12.524/16, Maria de Lourdes Araújo Santos. Senhor presidente, era o que tinha a relatar na presente sessão. Agradeço. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, passo a palavra à auditora Ana Paula, em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro. Em substituição ao conselheiro Marco, nada tenho a relatar, só terei por último de minha relatoria originária. Agradecendo à conselheira substituta Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Muito bom dia mais uma vez a todos. Eu não tenho processos a relatar da minha relatoria originária, excelência. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula. De minha relatoria originária, tem o processo 4227/2019. Versa o feito sobre nomeação do senhor Isaac de Souza Oliveira, aprovado em concurso público para provimento efetivo do cargo de digitador, integrante do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Campo Grande. No evento 8, exarei juízo positivo para presidir a instrução do feito. No evento 20, consta informação da DAP, sugere seja reconhecida a regularidade do ato admissional e concedido o respectivo registro. Ato contínuo, em regime de mutirão, o Ministério Público de Contas e a unidade instrutiva exarou posicionamento favorável ao registro admissional. Acolhendo o ato conjunto da unidade científica em regime de colaboração com o MPC, eventos 2022, propõe o voto pelo registro do ato admissional nos termos do artigo 71.3 da Constituição da República e 53.3 da Constituição Potiguar, combinado com 95.1 da Lei Orgânica vigente, e ampla divulgação do que for deliberado por este plenário. É como propõe o voto neste único processo de minha relatoria originária. Agradecendo a conselheira, coloco inicialmente em votação a proposição de voto da conselheira substituta Ana Paula. Aqueles que concordaram, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 27ª sessão ordinária, 11ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para a próxima quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos.